Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast de hoje, trazendo muitos assuntos para você. E esse assunto principal, o GrowthThinks, né? O que ele pode afetar a nossa vida e outros temas dentro desse GrowthThinks, né? Outros exemplos, né? Eu estava lendo um livro e eu achei importante esse tema do livro, né? Um dos assuntos que foi debatido no livro, depois eu vou falar sobre esse livro com mais calma. Mas um dos pensamentos era pensamento de grupo, GrowthThinks, né? Que é conhecido ali por Irvine L. Janes, em 1972, que é o esforço das pessoas em buscar um consenso, né? Um consenso dentro de um grupo, mesmo que isso signifique abandonar suas próprias crenças. Muitas vezes a gente vê isso, né? Um grupo X se reúne e todo mundo entra em consenso para seguir uma certa ideia, né? As pessoas que não concordam com o grupo tendem a se calar para evitar conflitos. Quem é oponente é estereotipado como pouco inteligente. Aí tem um exemplo aqui, que foi o desastre do ônibus espacial Challenger, onde antes da decolagem, os engenheiros da NASA levantaram preocupações sobre a segurança do voo, né? Do propulsor, né? De rocha em temperaturas frias. Mas as pressões externas da Casa Branca, a pressão interna para manter o cronograma, a NASA seguiu o pensamento de grupo e avançou com a missão, ignorando as preocupações dos engenheiros. Alan MacDonald, engenheiro que alertou para o risco, sofreu represálias. A explosão do ônibus espacial e a morte de todos os 7 astronautas. Então a gente tem outro exemplo aqui, né, que foi agora que eu até falei algumas semanas atrás, que foi aquele caso lá do Titã, né, que desceu. Tinha um engenheiro, parece que tinha avisado, né, que a situação daquela cápsula não era boa. Mesmo assim, desceram com a cápsula lá, assumiram os riscos, pensamento de grupo, né, e no fim deu o que deu, né. Aí ele fala um pouco aqui do paradoxo de Abilene. O que é o paradoxo de Abilene? É uma família que ela está reunida e de repente todo mundo decide ir para Abilene, para um local. Só que como ninguém está desejando muito estar naquele local, então o pensamento de grupo faz todo mundo ir, mas muitas coisas não legais acontecem, né? Aí tem um pensamento de complacência, uniformidade, né? Antes de Irvine, Gustave Le Bon e Sigmund Freud já levantaram questões sobre o tema. O Sigmund Freud, por exemplo, diz que a psicologia das massas trata do indivíduo como membro de uma tribo, um povo, uma classe, uma instituição, ou como elemento de grupo de pessoas que em certo momento e com uma finalidade determinada se organiza em massa, né? Por que esse tema é tão interessante? É porque a gente vê na nossa sociedade, né, os pensamentos massificados em várias situações da nossa vida cotidiana, né? Geralmente, quando alguém puxa uma ideia, um líder, alguém começa a puxar um assunto, todo mundo vai junto, né? Isso é efeito manada. E eu sou isso que a galera fala de advogado do diabo, quando eu tô nos grupos de futebol, principalmente, né, que eu participo muito de política, mas ultimamente de futebol. Eu sou sempre advogado do diabo, porque no grupo eu sempre vejo um pensamento uniforme, todo mundo concordando. Tem que demitir tal treinador, tem que fazer mudança tal, e sempre eu tô contra. Eu sou advogado do diabo nesse sentido. E às vezes pode ser que nem eu esteja certo e eles estejam certos, mas a questão é que o pensamento uniforme cego não é legal. O pensamento todo mundo junto, né, de manada, né? Muitas vezes eu vejo no time lá que eu tô, o Selvozão, quando eu quero demitir um treinador, todo mundo tá pensando igual, tá pensando junto. Se alguém pensar diferente, o cara é massacrado. Então eu acho que é assim, a gente tem que pensar fora da caixa e tem que ter também uma visão mais ampla das coisas. Não pode ficar pensando todo mundo igual, né, galera? E um dos efeitos manadas maior do mundo, como eu já falei, é futebol. Olha o que acontece, dinizismo na seleção. O Fernando Diniz
anunciado pelo presidente Edinaldo da CBF como técnico interino até a chegada do Carlos Ancelotti, né, italiano, no próximo ano. O que aconteceu? Começou as críticas a essa situação. Todo jornalismo praticamente unânime foi contra essa divisão de trabalho entre Diniz e Fluminense. Bruno Formiga, ele falou o seguinte, adoro o Diniz, adoro o Ancelotti, mas nada faz sentido nesta transição. Nada faz sentido nessa transição, segundo o Bruno Formiga. Segundo o Galvão Bueno, né? Fernando Diniz é um ótimo técnico, mas é um erro da CBF como querem colocar um interino que pensa o futebol completamente diferente do técnico que assumiria daqui a um ano. Não consigo entender. O efeito manada no jornalismo, né? Guilherme Macedo. Diniz na seleção me lembra o técnico Guilherme Macedo no FIFA, dirigindo o Bolton e seleção chinesa ao mesmo tempo. Eu gosto muito do Diniz, mas a CBF está comprando mais uma briga gigante para todas as competições do Fluminense, entre 23 e 24. Eu, no lugar do técnico, aceitaria o risco. Naue Bernardo, espero que eu morda a língua, mas colocar Diniz dividindo atenção com o Fluminense de interino na seleção brasileira até chegar de Ancelotti, sei não. Lauro Alves, estou achando um absurdo essa situação do Diniz, é totalmente antiprofissional, por qualquer ângulo que se olhe. Há conflitos de interesse e de imagem, além do trabalho mesmo. O torcedor não quer saber da seleção, que se for da seleção, quero saber do Fluminense, que tragédia. Olha aí, pensamento manada, né? Pensamento manada, quer dizer, ele pensa, ele que se for da seleção. Olha aí, o cara que se for da seleção, depois que a seleção estiver tendo maus resultados, ele vai ser o primeiro a cobrar a seleção, né? Aí o pensamento manada, Vitor Sérgio Rodrigues. Que eu me lembre, a última vez que a seleção teve um técnico compartilhado com o clube foi Vanderlei Luxemburgo no segundo semestre de 98. Deu ruído com questionamentos da dupla função, e era um contexto diferente, já que a seleção só tinha amistosos marcados. Agora a CBF traz Fernando Diniz para conciliar o trabalho técnico da seleção brasileira com o de comandante do Fluminense, por 6 meses ou 1 ano. É problema na minha visão. Problema para o Fluminense, que terá um profissional se dividindo com outra importante tarefa em 3 períodos de pelo menos 20 dias até o final do ano. Para a seleção, que terá menos dedicação do que o normal de seu treinador nesses 6 ou 12 meses. E para Fernando Diniz, que será questionado nos 2 lados a cada decisão que tome, principalmente em termos de possíveis convocações de jogadores de rivais em nível de clube. Além disso, na minha análise, a seleção brasileira, ainda que inteiramente, é um passo maior do que o acúmulo de experiência de Fernando Diniz e recomenda. Seja em termos de resultados, de variações de forma de jogo e de administração de ambiente. Eu acho o Rogério Ceni, por exemplo, mais preparado para essa interinidade, por exemplo. Olha aí a visão do Vitor Sérgio Rodrigues. Todo mundo, olha, os próprios jogadores não gostam de Rogério Ceni, já disseram, né? Parece que ele foi sondado pelo Vasco, mas os jogadores não gostam porque ele, de certa forma, tumultua o ambiente. Mas o pensamento de manada é esse. Ana Thaís Matos, não tem como não ficar feliz quando o profissional que eu admiro tanto conquista um espaço importante e fundamental como a seleção brasileira. Fernando Diniz é, desde que eu conheci na beira do campo, em 2016, uma figura atenta a tudo que vai além do futebol. Por isso também tem enorme respeito e admiração daqueles com quem trabalha. Vai fazer bem demais para essa casta privilegiada que forma uma seleção. Porém, Diniz entrou no meio de um furacão chamado gestão Edinaldo Rodrigues na CBF. São tantos absurdos na formação da nova comissão técnica da seleção masculina que beira a angústia com o humor. Tudo com bastante equívoco e cheio de lacunas para fazer o torcedor que consome futebol se sentir no meio de uma cena do antigo sai de baixo. Ninguém ali percebe o tamanho do conflito em um treinador que comandar um clube e seleção. Ser funcionário de um clube, esse clube recebeu uma quantia financeira para ceder seu profissional. Ninguém parou para pensar nas datas FIFA, quando todos os treinadores aproveitam para treinar seus clubes por culpa desse calendário horroroso, aprovados pelos próprios clubes e CBF. Que o treinador Fluminense estará com seleção? Pensamento manada, tudo é pensamento manada. O jornalismo hoje é difícil se reinventar. Eu até entendo alguns questionamentos
do cara se dividir entre Fluminense e se dividir entre seleção brasileira, que vai prejudicar nas convocações, até nas arbitragens que vão trabalhar na beira do gramado e ver que tem um treinador que é da seleção e que vai ter essa dificuldade de punir um treinador da seleção. Jogadores que vão pegar o próprio Fluminense, adversário do Fluminense, que vão querer mostrar serviço pro treinador e vão evitar brigar com o treinador. Tem tudo isso, mas a escolha para mim é importantíssima. O Fernando Diniz, nessa transição, ele é um belíssimo nome, tem um trabalho de futebol com a posse de bola avançado, e é isso que a gente precisa, times que ousem. E a gente cobrou tanto da seleção brasileira ousadia, futebol arte, para variar com o Tite, que era um cara retranqueiro. A gente quer um futebol arte, tá aí, o futebol arte é esse, com o Fernando Diniz passando o bastão para o Ancelotti. Se ele fizer um bom trabalho e o Ancelotti não vier, problema, mas o cara tá aí para isso. Eu acho que o pensamento manada é esse, que faz com que tudo e todas as coisas fiquem em segundo plano, apenas o pensamento manada que está em evidência. E o efeito manada, ele nunca teve tão presente e nunca teve tão evidente como nas redes sociais. WhatsApp, Twitter, Telegram, né? E agora o Thread, né? O Thread, que é do Meta, do Instagram, que em 24 horas, 10 milhões de pessoas aderiram esse aplicativo, né? Que está no Android e no iPhone. É uma rede social onde você pode botar vídeo, texto e colocar notícias, né? E interagir. E as pessoas, quando souberam dessa rede social, todo mundo foi para cima para poder fazer parte da rede social também, participar, né? É o efeito manada. Esse efeito manada nas redes sociais. Eu mesmo fui um dos que quis conhecer, por curiosidade. Eu fui nessa onda do Twitch, né? Para poder conhecer essa nova rede social. Mas é isso que acontece. As redes sociais, elas têm esse poder da bolha, né? Todo mundo tá numa bolha, todo mundo pensando igual. Todo mundo lincha os outros virtualmente. Todo mundo persegue as pessoas virtualmente. Os chamados cancelamentos, né? As chamadas lacrações, o pessoal fala muito. E tudo isso, ele é feito de uma forma que as pessoas, elas sigam um pensamento único, né? Esse pensamento de manada, que é o pensamento groupthink, né? Pensamento de grupo, né? E se alguém no grupo, alguém dentro dessas redes sociais se opõe, se coloca contra o pensamento de grupo, essa pessoa é massacrada. Você tem que pensar igual a todo mundo. Ontem eu vi uma postagem do Paulo Matias, da Jovem Pan, no Thread, essa nova rede social, inclusive que ele é bolsominion, né? Como a própria Jovem Pan, é de direita, né? E parece que durante o dia ele estava contra a reforma tributária, que foi aprovada em primeiro e segundo turno na noite de quinta-feira, e ele estava contra, né? Aí quando foi de noite, ele disse que, revendo melhor, a reforma tributária é importante, independente de ideologia. Pronto, ele foi massacrado. Eu vi os comentários lá, ele foi massacrado pelos bolsominions, né? Por quê? Porque ele faz parte de uma bolha. E tem um efeito manada ali naquela bolha. Todo mundo pensa igual às pessoas que estão ali comandando os programas da Jovem Pan. A Jovem Pan foi feita para ser de direita, né? O Tuquinha, né? Que é um canal Jovem Pan que responde aí a processos. E pode acontecer de ser extinta a Jovem Pan. Eu sou contra, né? Eu acho que o jornalismo depende de qualquer coisa, tem que continuar no ar, mas tem que responder por fake news, né? É uma emissora que ela tem muito a responder por questão de fake news. Mas é isso, quando ela tem um nicho de canal que ela é contra o pobre, contra a negra, contra o gay, né, contra os benefícios da maioria pobre, né? Eu quero saber se eles vão ser contra o que está sendo proposto aí pelo Senado, Comissão de Direitos Humanos, de acabar com a pensão das viúvas de militares, que dá em torno de alguns bilhões nos cofres públicos por mês, para que a gente sustentando viúva de militar. Então está na hora de a gente rever tudo isso, como essa reforma da tributária veio, né? Até falar aqui uns pontos, a mídia ninja botou, que a reforma da tributária, ela é o seguinte: ela vai fazer com que os jatinhos, jet skis e iates passem a pagar IPVA
como você que tem carro. Criação de cesta básica com imposto zero. Cashback para a população de menor renda. Simplificação do imposto para micro e pequenas empresas. Fim das isenções fiscais para grandes lobbies. Imposto menor para insumos para pessoas com deficiências. Imposto detalhado na nota fiscal. Menos imposto para saúde, educação e transporte público. Então tá aí, é uma coisa que vai beneficiar todo mundo, né? Mas houve um debate aqui, não houve efeito manado nesse caso aqui da reforma da tributária, não. Houve um debate. Muita gente contra, muita gente a favor, mas houve efeito manada no sentido de que as pessoas, elas são contra apenas porque o seu líder, entre aspas, Bolsonaro, é contra. Por exemplo, o Tarcísio, que é do PL, foi a favor da reforma tributária. Ele foi massacrado numa reunião do PL pelo próprio Bolsonaro, porque o PL ficou dividido, né? O PL está dividido, mas uma proposta dessa que é para melhorar a situação do Brasil, é uma proposta maravilhosa, que vai unificar os impostos e vai fazer com que a economia ande mais. A gente deveria aplaudir essa reforma da tributária. Não é de governo, como o Arthur Lira falou, é uma reforma de Estado. Mas dependendo do seu grupo, a sua bolinha de direita, Bolsonaro vai ser contra. Porque você é a favor do seu líder. Não é a favor do Brasil, do seu líder, né? E um dos temas que eu vi nessa questão do Grupo Finks, do pensamento manada, é o caso da seleção de base do Brasil, seleção sub-20, né? Eu me lembro que antes da Copa do Mundo, não deixaram levar o Endrick do Palmeiras e o Pedrinho do Corinthians, por pressão da mídia, que não era para liberar, a própria imprensa criticando que não era para liberar jogadores para a seleção sub-20. E depois, quando o Ramon Menezes perde o título, né? Não foi para a final, perde o título no meio da competição, né? Ele é eliminado. A mesma imprensa que induziu, criticou a convocação de jogadores como Endrick, como Pedrinho para a seleção brasileira, é a mesma imprensa que critica porque o cara não teve resultado. Olha a situação que se torna esse pensamento manada, esse pensamento de grupo que existe no futebol. Todo mundo pensa igual, e esse pensamento aí em relação à seleção de base, o pensamento de grupo em relação ao sub-20 é o que aconteceu. Mas aí nas Olimpíadas a gente viu que nas Olimpíadas aconteceu o mesmo, né? Não liberaram o Pedro para jogar, né? Pedro ficou frustrado que não foi campeão olímpico. O Brasil foi campeão olímpico, foi porque Daniel Alves, que era um veterano, outros veteranos foram, tinha uma equipe forte, né? Paulinho, Richarlison, é uma equipe muito forte, né? Anthony, né? Tinha uma equipe bastante qualificada e ganhou essa competição. Mas muitas vezes acontece isso, a pressão muito grande dos jogadores irem cedo para a Europa, com 15 anos, com 16 anos, e deixam de se vir a seleção de base. O Brasil deixa de revelar jogadores, e a própria imprensa, que às vezes vai começar a criticar isso, não fica feliz quando se convoca os jogadores para a seleção de base. Essa imprensa bipolar que é a imprensa brasileira. E o outro tema, né, que faz parte do mundo do jornalismo e é um tabu, que o jornalismo mostra, né, suicídios, né, que acontece na sociedade. Muitas vezes pessoas se matam. E o jornalismo ele tem uma ética de não mostrar o suicídio. Seria uma forma de não incentivar as pessoas a se matarem, né? Seria uma dessas situações. O jornalismo, porque seria um efeito manada, né? Se todo mundo falar em suicídio, todo mundo vai querer fazer igual, né? Essa semana, uma pessoa me falou que houve um suicídio de uma mulher no viaduto do Antônio Bezerra, né? Ela se jogou lá do viaduto, né? Triste e lamentável. Já soube de uma história na época da pandemia que um gringo se jogou ali de um prédio na Avenida Beira-Mar. Essas coisas acontecem porque faz parte da sociedade. As pessoas às vezes não lidam bem com as situações e cometem esse tipo de situação, esse ato bárbaro contra si próprio da vida, que não é uma coisa legal de jeito nenhum fazer isso. E principalmente que o efeito manada. Por isso que o jornalismo ele tenta barrar notícias que venham falar sobre isso, porque o ser humano ele tem essa tendência de imitar o próximo, a outra pessoa.
E se ele vê alguém fazendo, a tendência dele é fazer também, é seguir esse caminho, é fazer parecido com o que as outras pessoas fazem, né? E é triste isso, né? Então, o mundo que a gente tem que ver, que a gente tem que buscar, de certa forma, uma mudança, né? E a mudança passa também por muitas coisas que a gente tem que mudar em nós mesmos, né? E uma delas é isso. As notícias do suicídio não repercutem nas redes sociais, no jornalismo, justamente por isso, para evitar o efeito manada, né? E foi isso, pessoal. Eu fiz esse programa de hoje um pouco ruim da garganta, tentando me recuperar a saúde, mas faz parte, eu não queria deixar de fazer o programa que eu prometi fazer essa semana. Mas estamos aqui, até a próxima semana. Um abraço.